Bom dia, Norma. Bom dia, Thaís. Bom dia, Wagner. Bom dia, Giovana. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Giovana e Wagner, vocês estão sem microfone? Não, eu mandei no chat lá. Ah, tá joia. Tá bom. Vamos aguardar mais uns minutos pra gente começar, tá bom? Pra gente ter quórum. Bom dia. Bom dia. Pessoal, bom dia. Podemos começar então? A gente está com um quórum pequeno, né? Na última aula também teve um quórum menor, não teve? Vocês lembram? Eu acho que o pessoal está muito ocupado com os exercícios. Agora com a aula gravada disponível, né?
eles podem acessar a aula, né? Mas é bom participar, é bom tirar dúvida, né? Discutir. Hoje, o objetivo da aula é explorar, né, as discussões sobre turismofobia a partir da síntese que vocês fizeram, né, que vocês me enviaram. Síntese da aula e síntese dos textos, né? Eu quero informar para vocês que na próxima aula, na aula do dia 1º de fevereiro, né, eu não vou poder ministrar essa aula do dia 1º, porque eu tenho um probleminha, um exame médico, que eu tenho que acompanhar minha esposa, e esse exame só ocorre segunda de manhã. Então, a gente tem que pensar numa data, a gente tem que definir uma data para eu repor essa aula, né? Vocês querem decidir isso agora, o dia que a gente pode repor a aula? Vocês têm algum dia e algum horário em comum? Ah, o Lucas falou aqui, ó. Terça a gente não tem aula. Então será que a gente pode repor na terça? E, gente, eu quero que vocês se manifestem. A gente pode repor no dia 2? Por mim, tudo bem. No mesmo horário? Pode ser no mesmo horário? Eu tenho aula na terça, mas não tem problema, eu assisto a aula gravada. Sim. Eu preciso contar com a colaboração de vocês, porque eu não tenho opção. O único dia que eles fazem esse exame é segunda cedo. E aí, infelizmente, eu não vou poder. Mas aí, então, vamos deixar marcado. Então, eu vou mandar um WhatsApp e um e-mail para todo mundo, informando que a aula vai mudar, excepcionalmente, né? A aula vai mudar para o dia 2 de fevereiro, no mesmo horário, tá bom? Eu recebi as sínteses, né? Praticamente a turma toda me mandou, tem alguns alunos só que me enviaram a síntese de hoje, né? Da data combinada de hoje, de turismofobia. O trabalho intermediário é para o dia 8, não é isso? Era para o dia 1º, aí vocês pediram para estender a data para o dia 8, não foi? O combinado agora é dia 8, né? 8 de fevereiro. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldades, né? Vocês podem me enviar e-mail, WhatsApp, né? Ontem eu recebi o trabalho final, né? Teve uma aluna que me enviou a questão 1 e a questão 2 do trabalho final para eu ler e dar um retorno para ela, né? Eu vou fazer isso essa semana, até quarta e quinta eu faço isso. Então a gente está avançando. Na próxima aula a gente vai ver, no dia 2, né, de fevereiro, o penúltimo conteúdo da disciplina, que é sobre turismo urbano, né? Como que o turismo urbano se contrapõe ao turismo de massa, como que a discussão sobre a autenticidade retorna no turismo urbano, como que o turismo urbano ele soluciona, né? Ele vai mediar os problemas da saturação turística, da turismofobia, né? A gente vai ver na próxima aula o turismo urbano como uma inovação em relação ao turismo de massa, né? E aí vocês já podem começar as questões do trabalho final, né? Então vocês podem fazer a questão do turismo de massa, a questão sobre a autenticidade, a questão sobre turismofobia, que é a questão 3, e começar a questão sobre turismo urbano, que é a penúltima questão do trabalho final, ok? E aí quem conseguir fazer isso antes pode me enviar. Eu dou um retorno para aqueles que me enviarem, tá bom? Então vamos começar a discutir os pontos, né, que vocês acham mais relevantes, ou que vocês têm questões, né, perguntas sobre a saturação turística, né? Alguém quer começar? Professor,
Eu acho Pode- que eu cheguei a enviar uma mensagem, não sei se você viu, referente à bolha turística. Eu fiquei com dúvida se é o mesmo conceito de bolha ambiental. eu te respondi, não respondi? No Eu não, WhatsApp? eu não cheguei a visualizar a mensagem. Eu sei que eu mandei, mas eu vou dar uma olhada depois. Mas Eu- era uma dúvida mesmo, se tinha o mesmo conceito, né? Essa questão de isolamento, deles não terem contato com a comunidade local e ficarem dentro de uma bolha, com os mesmos roteiros, isso, é isso parados. mesmo. Eu te respondi, eu lembro. Você mandou e te respondi no WhatsApp. Mas a ideia é essa mesmo. A ideia é que é um tipo específico, né, de experiência turística que reforça o isolamento, né? Reforça o afastamento do turista, do território, da cultura e da interação com a população local. Né? Ah, sim, entendi. Obrigada. Nada. Eu acho que a gente pode pensar a discussão sobre saturação turística, né, sobre overturismo, ou sobre turismofobia, a gente pode pensar numa escala, né, pode usar como ferramenta conceitual, uma ferramenta metodológica e conceitual, né, uma escala de um turismo completamente desregulado para um turismo regulado. Né? O que regula o turismo? Né? A gente pode pensar, né, uma escala que vai do máximo de desregulação ao máximo de regulação. Né? E aí você tem medidas, você tem ações, a partir das experiências dos turistas, a partir da experiência da população local, a partir das experiências dos trabalhadores do turismo, a partir das experiências dos empreendedores do turismo, da cadeia produtiva econômica do turismo, essas medidas, ações de regulamentação, de regulação do turismo podem ser implementadas. Você pode sair de um estado de zero regulação, né, que o turista, que todos os impactos do turismo são percebidos, né, impacto ambiental, impacto com a população local, aumento do custo de vida, saturação dos espaços, né, dos espaços públicos, privatização do espaço público, ou seja, todos os problemas do overturismo, né, da saturação turística, da turismofobia, acontecem aqui. E no polo oposto, você tem o máximo de regulação. Né? Então, esses dois extremos eles são raros. O que é interessante é a gente identificar casos, né, buscar casos na literatura são, que estão entre esses extremos, né, que estão na escala, né, que estão aqui, ou se aproximam mais de um extremo, ou se aproximam mais da falta da ausência de regulação. Então, a turismofobia, na verdade, não é sobre a raiva que a população local sente dos turistas, não é sobre esse antagonismo, né? É sobre a, a falta de regulação, né? Como que as políticas públicas precisam regular, ou seja, é sobre esse ponto, né? Sobre esse lado dessa escala, né? Que é a regulação, né? Como que a ausência de regulação gera impactos na população local, né? E os turistas sozinhos e os, os atores do turismo, né? Os empreendedores, a cadeia econômica, a cadeia produtiva do turismo, não dão conta de fazer uma autorregulação. Né? Nem os turistas, nem os trabalhadores do turismo, nem a economia, os empreendedores do turismo conseguem fazer uma autorregulação. Né? Então, a regulação do turismo tem que partir do poder público. Claro, a partir das pressões da população local, a partir das pressões né, de uma agenda política construída pela população local que é afetada pela saturação turística. Então, é uma discussão clássica da ciência política, né? Como mediar conflito. Né? Então, a regulação do turismo é fundamental, né? Senão você vai ter uma série de problemas, né? De abastecimento de água. Né? Então, tem uns casos aqui no Brasil de saturação turística que gera problemas de abastecimento de água, né? Ou de comida, ou de estresse com a população, né? Som, comportamento violento, agressivo, estilo de vida. Então, o poder público, de uma forma geral, não só no Brasil,
ele é muito tímido, muito pouco propositivo na regulação do turismo, né? Porque os gestores têm uma visão estritamente econômica, né? Focada na dependência do que o território tem da economia turística, né? Então é interessante usar essa escala, né? De ausência de regulação e regulação máxima, né? E como que os estudos de caso das experiências, né, das cidades turísticas, né, que dependem muito do turismo, conseguem implementar, né, algum tipo de regulação. E essa regulação essa demanda tem que partir da população. Ou pode partir também do próprio Estado. No caso do meio ambiente, por exemplo, o Ministério Público, os órgãos ambientais, né, que exigem uma regulação do fluxo turístico, né, para prevenir e reduzir os impactos né, de lixo, destruição do patrimônio ambiental, resíduo, né, e etc. Então, gente, algum ponto que vocês querem explorar, avançar, algum exemplo no Brasil que vocês querem explorar essa discussão sobre ausência de regulação, máxima regulação turística, né? Alguma dúvida? Depois, eu queria fazer uma explicação sobre o mito dos 5D, que ele falou lá, que é sobre descentralização, diversificação, sabe? E essa parte, mesmo eu lendo várias vezes, eu ainda fiquei com dificuldade. Qual que é a página, Luísa? Professor, só para completar a pergunta dela, você falou que o turismo urbano é tipo uma solução para essa questão, né? Aí, o turismo urbano tem a ver, adota algum dessas estratégias do método 5D? Ou é tipo, nada a ver? Sim, em Luísa, eu te perguntei qual que é a página que está o 5D, você localiza? Desculpa, eu não tinha escutado. Agora eu já te passo. Tá na página 6 do segundo texto. Aí tem a explicação bonitinha, só que eu não consegui entender. Eu vou localizar aqui, só um minutinho, tá? Porque aí eu vou te dar uma resposta mais precisa. Só um minuto. Ok, muito obrigada.
E, gente, eu achei que eu vou compartilhar o texto com vocês, tá? Só um minutinho. Oi, pra gente aqui tá normal. Pelo menos pra mim, eu acho. Pra mim travou aqui, eu não tô vendo. Eu acho que o problema tá no PDF. Deixa eu Pra ver. mim também tá normal. Tá normal? Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Tô te ouvindo e te vendo bem. Ah, é? Porque aqui travou. Mas tudo bem. Então vamos aqui, ó. Enquanto carrega aqui, eu vou lendo aqui, ó. O mito do 5D, né? Desestatização, descongestão, descentralização, diversificação e turismo de luxo. Aqui fala que o texto chama atenção, né? Que a saturação turística é o principal desafio, né? Do poder público, do setor privado e do setor acadêmico, né? Em propor estratégias para dar soluções para esse problema social. Aí vem as controvérsias, perspectivas, né, dessas estratégias, que são agrupadas, né? Deixa eu ver se voltou aqui, só um minutinho. Aqui eu vou acabar tendo que reiniciar aqui o Google Meet, mas eu vou continuar aqui, só um minuto, porque não vai voltar não, para mim. As múltiplas perspectivas, né, dessas estratégias. Então, elas foram agrupadas apelidadas, né, 5D. Cadê a figura 1 aqui? Bom, desestatização, descongestão, descentralização, diversificação e turismo de qualidade ou turismo de luxo, né? Aí o texto chama a atenção que muitas essas propostas foram postas, né, por vários organismos institucionais, consultores turísticos, né, técnicos e acadêmicos. Aqui, o texto chama a atenção de que elas podem resolver pontualmente a saturação de uma área turística, né, a pressão em um determinado período, né, a sazonalidade, mas elas não são estruturalmente, elas não resolvem de forma estrutural o problema. Aí cita um documento técnico do Conselho Mundial, né, de Turismo e Viagem, que propõe ações práticas, né, de curto e longo prazo, como a dos fluxos turísticos durante certas épocas.
Oi, gente, voltou agora. Que estava travando aqui. Eu achei o PDF que travou. Eu acho que o problema dessas estratégias é que elas não são implementadas de uma forma efetiva, né? Há uma dificuldade muito grande do poder público de regular o fluxo turístico, né? De regular a economia do turismo, né? Porque há uma dependência muito grande desses territórios turísticos da economia, né? Do desenvolvimento local que o turismo pode gerar, né? Acho que a principal crítica é essa, né? De que elas são implementadas, mas não são implementadas de uma forma completa, né? Por medo de perda de fluxo turístico e de capital, né? Do desenvolvimento econômico local gerado pelo turismo, né? A gente tem que lembrar também que essas cidades europeias dependem muito, essas cidades com fluxo extremamente elevado, dependem muito do turismo e há uma grande concorrência, né? Ao contrário do Brasil, que o fluxo turístico é menor, né? E bem que no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, no período do final do ano para o Carnaval, há uma grande dependência, né? Assim, os hotéis, né? Toda a economia do turismo depende, né? Então, uma das principais, um dos setores mais afetados pela pandemia, né? Pelo isolamento social, pelas restrições das medidas sanitárias, é o setor de alimentação e de hotéis, né? Então, a gente teve um anúncio da Associação Brasileira de Restaurantes e Serviços de Alimentação, falou que o impacto do aumento das regras sanitárias, né, de restringir completamente os serviços não essenciais, o impacto seria a demissão de uma Ford por semana. Vocês viram isso na imprensa? Eu vi não. Não? A Ford vocês viram, né, que a Ford fechou, encerrou a produção no Brasil, ela só vai importar carros agora, importar dos Estados Unidos e da Argentina. E o setor, a Associação Brasileira, Associação Nacional de Restaurantes e etc., serviços de alimentação, de bares, informou que a implementação da restrição máxima, agora em São Paulo e nas outras cidades brasileiras, implica uma demissão de mais ou menos 5 mil trabalhadores, que é o número de trabalhadores emitidos pela Ford, pelo fechamento das fábricas da Ford no Brasil, né? 5 mil trabalhadores por semana. Ou seja, o impacto aí é gigantesco, né? Ou seja, a regulação desses serviços ela é muito sensível, né? Ela pode implicar isso para os políticos, né? Ou seja, para o prefeito, para o governador, para a Câmara Municipal, né? Para a Assembleia Estadual, ou seja, para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo é muito sensível, especialmente em época de eleição, né? Uma vez que você endurece, aumenta a regulação, né? Você corre o risco de ganhar impopularidade, né? Você corre o risco de ter um custo político muito alto, né? Porque essa cadeia econômica é muito sensível, né? Agora então, na época a gente está há 10 meses, né? Vai fazer daqui a pouco faz um ano que as medidas de restrição do comércio, do serviço foram implementadas, né? Pelo menos em Belo Horizonte, né? Daqui a pouco faz um ano que a gente está com esse impacto no serviço, né? De hotéis, alimentação, né? Hein, Luísa? Mas tem algum ponto específico que você quer que a gente discuta sobre esse 5D? Alguma dessas medidas que você quer esclarecer, que você não entendeu? Como o fato do turismo de luxo, ele ajudar nisso, sabe? Tem umas partes do texto que eu fiquei muito confusa, porque eu li espanhol. Aí traduzi o negócio e foi muito confuso pra mim. Não, é normal. A tradução, muitas vezes a gente tem que reler várias vezes, né? Às vezes a gente coloca no Google Tradutor
e a tradução fica ruim, não fica boa. Fica horrível, Fica- não é. dá. Às vezes fica razoável, às vezes fica péssimo. Eu não sei por que isso. Eu acho que o Google vai... A gente tem que alimentar o Google Tradutor, né? Você tem que colocar um texto sobre a mesma temática, né? Ou seja, milhares de pessoas têm que fazer isso para ele otimizar a tradução, deixar a tradução legível, né? Compreensível. Mas muitas vezes é ruim mesmo. Aí a gente precisa de dicionário e de interpretação de texto, né? A tradução é basicamente interpretação de texto. A gente tem que ter uma compreensão grande, uma bagagem, né, de leitura, né? Mas eu acho que a discussão sobre o turismo de luxo é no sentido, aqui a gente pode pegar como exemplo o Fernando de Noronha, né, do Brasil. É no sentido de restringir, de aumentar o custo, né, de colocar barreiras, né, financeiras. E aí você necessariamente reduz o fluxo turístico, né? Se você coloca barreiras, taxa, limite de dias que os turistas podem ficar, número de turistas, né, restringe o número total, o número de dias, taxa de permanência. O próprio setor econômico, a própria cadeia econômica do turismo também vai aumentar custo, né, de hotel, hospedagem, alimentação, transporte, né, mobilidade. Então isso necessariamente reduz o fluxo turístico. É como se a gente cobrasse, como se a prefeitura, né, cobrasse uma taxa de preservação ambiental, por exemplo, né, para os turistas que visitam uma cachoeira ou visitam uma praia, por exemplo, uma praia que tem um ecossistema, né, muito específico, né, que tem, sei lá, tartaruga, tem algum animal com risco de extinção. Aí você cobra uma taxa ambiental, R$50 por pessoa, isso necessariamente vai reduzir o fluxo turístico. Hein, gente? O que vocês acham desse ponto que a Luísa está perguntando? Vocês lembram essa parte? Vocês lembram? Eu queria ouvir vocês. Eu li lá, sim. Pode Mas falar, eu também Lucas. achei meio raso, é que ele passa por cima assim dela, mas não foi a fundo. E aí eu vi lá que, lá no texto falou que uma das críticas principais é que seriam soluções temporárias e só resolveriam o problema turístico. Meio que eu entendi como sendo, entre aspas, ignorando os problemas da população nativa e tal. E eu queria também entender mais ou menos como que seria para implantar elas de um jeito que resolvesse tudo, né? Eu acho que tudo é meio complicado, porque cada dia tem um tipo de turista diferente, né? Eu acho que a gente tem que buscar estudos de casos para entender como que o gestor local, né, como que a experiência da política pública, né, turística foi implementada em casos concretos, né? Esses casos é que ajudam a gente a entender as dificuldades, né, as limitações de você implementar, de você aumentar a regulação do turismo. Né? Você sair de um polo de ausência de regulação, ausência de restrição, né, e vai aumentando a regulação sobre o turismo, né, até chegar no polo extremo, que é o máximo de regulação, né? Por exemplo, a gente pode pensar no caso do exemplo das cidades europeias, né, em limitar a oferta de imóveis para o turismo, né? Então você tem que colocar um teto, né? Então isso é uma medida que tem impacto permanente. Essa é uma medida estrutural. Se você deixa o mercado se regular, ou seja, se você não tem regulação nenhuma, os proprietários vão ganhar muito mais deixando imóveis de temporada para os turistas, né? Eles vão ganhar muito mais dinheiro, né? Isso vai atrair muito mais turistas. Você vai ter uma oferta muito grande, né? Uma vez que eles querem sair, que os turistas querem sair dos hotéis, ter um custo elevado e optar pelas plataformas, né, de quartos e imóveis de aluguel, né, para o turismo. Uma vez que você limita, que você coloca no máximo de 25%, né, você vai aumentar o custo
né, da hospedagem nessa cidade. Os turistas vão ter que recorrer ao setor hoteleiro, né, vão ter que recorrer à hospitalidade tradicional, e você aumenta a oferta de imóveis para aluguel, para moradia, para longa permanência, né? Então essa é uma medida estrutural que tem impacto. Se você limita a oferta de imóveis para os turistas, né? Necessariamente aumenta o custo para os turistas, necessariamente diminui o custo para os moradores comprarem ou alugarem imóveis, né? Pode falar, Norma. Existem algumas regulamentações a nível de planejamento do uso do solo mesmo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eles quiserem incentivar o turismo em Copacabana, os prédios lá têm um limite de altura de 10, 12 pavimentos, os prédios residenciais. Os hotéis podiam ter mais, né? Então, por isso a gente vê assim, um certo patamar, né, nos prédios residenciais, e os hotéis tinham um incentivo para construir ele na orla, né, e com isso podiam construir mais andares. Né? Então, quando você pega e joga para um outro lugar, hoje você vê no centro do Rio hotéis, né, de luxo, digamos assim, que antes não tinha. Então, isso tudo está lá no incentivo de alguma forma, né, na permissão para algumas coisas e na vetação de algumas permissões, né? O Rio de Janeiro, a orla de Copacabana, ela é toda voltada para o turista. Hoje, talvez não tenha mais esse diferenciamento, né? Mas, assim, você vai em Recife, já é diferente. Os prédios lá residenciais têm a mesma altura que os prédios dos hotéis, né? Você tem pouca oferta de restaurante e bares na orla de Recife. Só tem uma praia em Recife, que é a Praia de Boa Viagem, e você não tem tanta oferta. Né? Então, algumas regulamentações do uso do solo podem fazer com que descongestionem alguma área ou podem acabar incentivando e congestionar. Então, isso vai depender muito da atuação pública, né? Que regulamenta isso. Do poder público, sem dúvida. E em Recife não tem tanta oferta, ou seja, os turistas têm que sair da praia, né, da área principal, da área mais turística da cidade, que é Boa Viagem, por causa das moradias, é isso? Porque tem muito prédio residencial, aí os turistas têm que ir para outros bairros, é isso, Norma? Só para entender. Tem outros bairros, mas o que eu falo assim, normalmente o turista ele fica mais até em praias mais afastadas, como o Porto de Galinhas, que é muito perto, né? E vai a Recife para passear, para ir no centro, né? Na praia mesmo não tem, assim, agora até tem, mas no começo não tinha nem banheiro público, então eles não incentivavam de forma nenhuma que o turista ficasse ali, né? E a praia no caso de Recife, tem um problema que são os tubarões, né? É real, né? Apesar das advertências em toda a extensão da praia dos ataques de tubarão, tem turista que não respeita. E morador também que não respeita. Eu concordo com a Norma, porque eu fiz uma viagem para Porto de Galinhas em 2018 com a minha irmã, e a gente escolheu o plano, né, de viagem lá. E quando a gente escolheu e eles deram um pacote pra gente, nós fomos para em Carneiros e Maragogi, e quando a gente foi para Recife, a gente não teve contato com a praia em si. A gente só foi ali na orla mesmo e visitamos algumas lojas e tal, mas contato com praia, essas coisas não. O Recife foi bem batido perto dos outros pontos turísticos que nós fomos. Eu não sei se a praia de lá ela é mais suja ou tem algum tipo de poluição, mas eu sei que os tubarões são um problema, né? De vez em quando a gente vê notícia de turista paulista, né, que perde um braço, perde uma perna, né, porque não respeita as regras, né, Isso. Oi? A praia não é suja, ela é bem limpa. Ela é limpa? Todo dia passa, inclusive, uma máquina recolhendo
os detritos que ficam lá, porque na maior parte são algas, não são lixo. Não é lixo, não é resíduo, né? Lixo, não é? Eles recolhem diariamente, isso é feito Entendi. diariamente, de manhã bem cedo, né? É Entendi. feito. A praia é bonita, o mar é bonito, é limpo. Mas as pessoas ficam lá? As pessoas podem ficam, usar? A praia fica cheia. Fica cheia? Mas pode usar. Elas só não podem entrar muito na água, né? É isso? Tem locais que dá para entrar, porque tem o arrecife, que é uma barreira, né? E tem locais que não tem esse arrecife. Entendi. Né? Eles colocaram umas redes lá para evitar que os tubarões cheguem mais próximos, e existe assim, um monitoramento, um acompanhamento, mas assim, existe abuso da população mesmo que entra. Sim. Né? O que eu falo assim que não tem incentivo é que assim, de uns anos para cá até que tem uns quiosques melhores, mas assim, eles não tinham nem infraestrutura de água, de nada, para não incentivar que as pessoas ficassem nas barracas, como tem em Fortaleza, como tem em outras cidades praianas, que as pessoas ficassem na praia um tempo maior. Por causa dos tubarões, é isso? O objetivo é esse? Não teve aquele incentivo por causa da população mesmo, que eu acho que não queria aquilo. Que é um bairro, os moradores... É um bairro muito residencial, é isso, né? É um bairro muito residencial. Então, os moradores não permitiam muito incentivo ao turismo. Porque eles queriam eles mesmos usufruírem. Né? Eu já morei em Boa Viagem, então, assim, não participei de nenhum grupo, né, de manifestação. Mas você conhecia? Assim. Mas eu conhecia a vida diária ali, né? Então, os moradores limitavam, faziam pressão, né, no governo para limitar aquele incentivo ao turismo ali, né? Era assim, tinha coisas que eu não entendia. Eu falei, gente, como é que pode não permitir algumas coisas que vai melhorar? Mas é porque eles não queriam aquele pensamento turístico ali, antes que acontecesse. Entendi. Mas isso atrapalha, de certa forma, a economia, não? Ou eles procuram outra forma de suprir isso? Eles direcionavam o turismo para a área central, né? Para a parte histórica, músicas, né? Para a parte histórica, consumo cultural, de gastronomia, né? Exatamente, gastronomia, as festas, né? De carnaval, de frevo, essas coisas eram todas para a área central da cidade, não para a área litorânea, que é só um bairro que tem praia lá, que é a Praia de Boa Viagem, né? E assim, a proximidade é muito pequena, é muito próximo dessas praias que a Nívia falou, né? São muito famosas, né? Tem muito resort, né? Carneiro, Maragogi, aquele litoral ali entre Maceió e Recife é um litoral lindo, com praias lindas, né? Que tinham praias que eram bem tranquilas. Carneiro mesmo foi uma praia que já foi muito tranquila, hoje ela já explodiu com esses mega eventos, com esses restaurantes que montam super eventos que você não consegue nem chegar na praia. Né? Existe até um pouco dessa turismofobia ali, porque eles vão cercando, eles não podem impedir o acesso à praia, né? Mas eles vão colocando barreiras para você chegar até a praia de uma certa forma que te limitam, né? Você ir à praia. Você acaba conseguindo entrar por um ponto e andando até onde você quer. Né? Mas eles colocam uma barreira assim, você só pode entrar naquele espaço que eles cercam se você tem um ingresso do show, é isso? É uma barreira... Nos restaurantes, sim. Tem outros espaços em que a pessoa cobra para você estacionar o carro ali dentro, para você usar o banheiro que tem ali, para você tomar um banho, né, de água doce, né, porque eles colocam um chuveiro. Mas isso é público, né? O banheiro é público, não é? E o banho também é público, não é? Não tem banheiro público. É tudo privado. É isso que eu estou falando, é tudo privado. As praias lá são bem privadas. Quando eu fui, eu tive que ficar num restaurante. Você entra pelo... Acho que eu esqueci o nome. Tinha um nome específico disso, do local que você fica. Mas, assim, para mim parecia que era algo privado, porque você andava pela praia, você olhava para um lado, tava um resort, você não via um espaço assim, você pensa, nossa, o morador dá para entrar por aqui. Você não vê. Eles cercam a praia, é isso? Porque eu nunca fui lá. É isso? A praia é praticamente cercada. A praia não é cercada. O que é cercado é o terreno em frente à praia. Não existe
via de circulação entre É. a propriedade privada e a areia da praia. Isso devia ser proibido, não? Porque isso é ilegal, não? Por lei, sim. Então, a gente tem dois problemas aqui, né? Tem ausência de regulação do poder público e regulação elevada do poder público, que pode afetar o acesso, pode afetar a democratização do acesso da população à experiência turística. Agora, tem um problema pior aqui, que vocês estão chamando atenção, que eu acho que o texto não toca nesse ponto, né? Que é a regulação privada. Então, seria uma regulação paralela, né? Ou seja, a regulação privada, ela é danosa, né? Ela é mais danosa do que ela é tão danosa quanto a ausência de regulação do poder público, né? Então esse é um ponto interessante, né? Que se você deixa os resorts, né? Se você deixa esses espaços privatizarem, cercarem, controlarem demais o acesso que é o espaço público, né? Isso tem um dano enorme, né? Isso afeta muito a população local e os turistas que não estão dispostos ou que não têm condições de pagar o custo dos serviços que são vendidos, né? Então isso é gravíssimo, né? Isso tem que ter uma intervenção do Ministério Público para proibir esse tipo de privatização, né, do espaço público. Porque uma coisa é a regulação do poder público. Agora, a regulação do poder privado aí é abuso, né? Eu acho que no Nordeste todo a gente tem essa questão. Você já citou algumas vezes a questão do Beach Park. O Beach Park é uma atividade turística ali, né? Tem o parque, tem o hotel, né? E se você pensar bem, você não consegue chegar lá na beira da praia sem estar, né? Você consegue, né? Por outro lado, mas assim, se você for utilizar aquela área ali da praia, você vai utilizar o restaurante dele, você vai pagar taxas para ele, né? Você não vai ficar ali na areia sem ter sem consumir, de alguma coisa, né? Eles delimitam ali, eles não está cercado, não está proibido o acesso à praia, mas você entrou ali, né? Dependendo do pedaço, você está pagando. Assim, Porto de Galinhas, que eu conheço mais, eu conheço Carneiro, Maragogi, aquelas praias, eles são realmente muito bonitas. Mas Porto de Galinhas, até os barraqueiros da praia, né, que eles colocam um monte de barracas e cadeiras na areia, e aí se você quer utilizar aquelas cadeiras e barracas, ou você paga uma taxa para eles, ou vocês tem um consumo mínimo que você fazer para poder não pagar a mesa e a cadeira. A mesa, a barraca e a cadeira. Então, eu acho que isso tem no Rio de Janeiro também, porque quando acho que eu fui para, se não me engano, na Praia de Ipanema, eu tive que pegar e comprar a cadeira para eu comprar, assim, né, alugar a cadeira para eu poder ficar lá sentada, senão era só eu e a areia. Mas o morador pode levar, né, em Norma? O morador pode levar a sua cadeira, né? No Rio também. Pode. A gente que é turista paga, mas o morador leva, né? Sim. A diferença é que a Praia do Rio é grande e Porto de Galinhas, a extensão de areia é pequena. E eles colocam tantas barracas que é difícil a pessoa chegar. Não sobra espaço, com a sua cadeira. Coloca, mas assim, normalmente é pequena porque é muito turista. Então, o morador vai para uma outra praia mais afastada um pouco. Isso a gente, é curioso essa regulação do turismo pelo setor privado, né? Isso é muito sério, né? Isso acaba ocorrendo mais do que a regulação do poder público, né? Então, o poder público, como a norma diz, se há um incentivo para os hotéis na orla, eles vão crescer, né? Eles vão aumentar a oferta de quartos, né? A oferta de espaços para os turistas, né? E vai diminuir a oferta de espaço para moradia, para os residentes, né? Você limita o espaço de moradia e aumenta o espaço de aluguel, né? De oferta turística, né? Então, isso é um incentivo que cabe ao poder público, né?
E no caso do Recife, por exemplo, é um exemplo oposto ao Rio de Janeiro, né? Lá você não limitou a oferta de imóveis de moradia, né? Você tem uma disputa, até os moradores sobressaem a oferta, não é isso? No Recife, sobressaem a oferta de espaços de hospitalidade, né? De quartos para os turistas, né? No Rio de Janeiro, ao contrário, Copacabana é dominada pelos grandes hotéis, né? Os apartamentos são pequenininhos, ficam tímidos, né? Eles ficam apertados entre os hotéis, né? Porque lá um paredão de parede contínua, né? Você não tem separação entre as edificações, né? Entre os prédios, né? Que mais, gente? Que mais que a gente pode destacar aqui? Exemplos concretos que vocês conhecem, né? Ou da literatura sobre isso, da literatura sobre os impactos, né, da saturação turística, ou da experiência de vocês, né? Como que o poder público pode reduzir, né, os impactos da saturação turística, do overturismo, né? Por exemplo, o único exemplo que as pessoas citam, o exemplo que é mais estudado na literatura brasileira é de Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha é considerado um caso de sucesso, né? Porque limita a quantidade de dias que você fica, limita o total de turistas que pode entrar por dia, tem uma taxa, não tem? Tem uma taxa de acesso àquele território, né? Uma taxa Permanência diária. Você tem que pagar uma taxa diária, não é isso? Além da alimentação, da hospedagem, do consumo, você tem que pagar essa taxa. Eu não sei o valor da taxa. Se ela é muito alta, Também não sei. Se ela é proibitiva, né? Você pode considerar Fernando de Noronha um turismo de luxo, um turismo que exclui, né? Que não é democrático. Eu não sei. A gente tem que buscar textos, né? Estudos sobre esse caso específico de Fernando de Noronha, né? Outro exemplo clássico também, que é muito usado na literatura, é como que a reurbanização, né, o processo de revitalização dos centros históricos, por exemplo, que é promovido com recurso público e privado, como que expulsa os moradores. Aquela discussão que a gente fez sobre gentrificação. Então, essa é uma forma clássica da concentração de investimentos públicos e privados impactar a população, impactar de uma forma negativa, né? Ou seja, você cria territórios, né? Você cria espaços quase que exclusivamente para os turistas, né? A turistificação, né? Ou seja, é um espaço público, é um patrimônio da cidade, é um patrimônio dos moradores que é transformado num espaço quase que exclusivo de turistas, que a população evita circular, evita porque é caro, porque fica saturado, congestionado, né? Porque tudo é voltado, todo o serviço é voltado para os turistas, né? Então, esse é um tipo de intervenção que aumenta os impactos sobre o território, né? Que aumenta a exclusão da população. Então, na verdade, essa discussão de turismofobia, de overturismo, é sobre regulação, né? É sobre como que as políticas públicas elas são ausentes da regulação dos territórios turísticos, né? Como que muitas vezes o que a gente tem, na verdade, é uma regulação privada, né? E aí é o pior dos mundos, né? Porque aí você vai excluir a população, vai excluir os turistas, né, você vai criar barreiras financeiras, né? Então você vai excluir a população e excluir os turistas que não podem pagar por acessar aquele espaço, né? Eu acho que os exemplos que a gente viu nos textos são muito diferentes do Brasil, né? Acho que os exemplos da Europa, de Barcelona, de Veneza, são muito diferentes dos exemplos que a gente tem no Brasil, né? De como controlar os impactos do turismo, né? Aqui, os nossos problemas são específicos. Pode falar, Wagner. Eu fiquei com uma dúvida referente a pseudo-eventos aqui no Brasil, que também está dentro dessa saturação turística, né? Como que a gente pode exemplificar um pseudo-evento aqui no Brasil?
Esse conceito de pseudo-evento ele é introduzido pelo Bursting, né? E ele tem a ver com uma discussão sobre a autenticidade, de que os turistas estão interessados em experiências artificiais, em experiências que não tem nada a ver com a cultura local, né? Então, o pseudo-evento é quando a indústria turística, né, cria eventos, atrações turísticas, né, atrativos turísticos, de uma forma absolutamente artificial, desconectada da cultura local, né? E isso satisfaz os turistas. Então, essa é uma discussão sobre que o Bernstein introduz, né, sobre autenticidade, né, e que gera uma saturação turística, gera um fluxo muito grande. Uma vez que os turistas estão interessados nessas experiências artificiais, superficiais, isso muitas vezes aumenta o fluxo turístico, né, e afasta os moradores daquele espaço. Fica um espaço totalmente turistificado, né, voltado para essa demanda do turista, né, por uma experiência artificial, né, desconectada dos moradores, desconectada do território, da cultura local. Entendi, obrigado. Professor, Pode falar, uma Thaís. parte, eu acho que o texto 2, eu achei muito interessante, porque assim, eu era muito ignorante em questão desse assunto, porque eu nunca parei para pensar nos impactos que o turista causa nos destinos mesmo, né? Aí tem uma parte no texto 2, se eu não me engano, que fala que, tipo assim, acontecem vários debates, né, para aumentar a eficiência do turismo, né, como aperfeiçoar a experiência do turista, os bens e os serviços que vão ser consumidos e tal. Mas, tipo assim, quase nunca essas estratégias são voltadas para a melhoria de quem reside em destinos turísticos. Aí eu lembrei de uma experiência minha, quando eu fiquei em Copacabana, aí eu peguei um táxi para ir lá pro Museu do Amanhã. E, tipo assim, eu cheguei lá, tava lotado, eu não conseguia andar, e eu, como turista, já me senti meio incomodado com essa saturação e com um tanto de lixo no chão, tanto de desrespeito mesmo com o lugar. E eu fiquei imaginando, assim, depois que eu li sobre isso, dos moradores de lá, né? Tipo assim, deve ser péssimo morar num lugar que você não tem a privacidade, entre aspas, a liberdade de viver em um lugar com qualidade por causa das pessoas que vêm e estragam, assim. Entendi. Lá, esse atrativo específico, né, eu acho que ele tem um desconto, ou ele tem um programa de gratuidade para os moradores, né, para os moradores que são estudantes. Então, eu acho que eles conseguem. Você tem um dia exclusivo para a visitação dos moradores, ou tem um dia exclusivo para as escolas, né? Então, você tem como ter ações, né? Porque lá também tem investimento público, né? Lá tem um investimento muito grande da prefeitura e do governo do estado do Rio, né? Não foi só privado, né? Então, tem como você criar dias, horários, né, específicos para os moradores locais. E, obviamente, gratuidade, né? Ou gratuidade ou uma redução. Chama morador, ticket morador, o morador do Rio, né? Eu esqueci o nome. Que você privilegia o morador para que ele não concorra no dia com o turista, né? Porque senão gera uma saturação muito grande e o que acontece é que tanto o morador quanto o turista vão perder a experiência. Se você vai num lugar que a fila é interminável, que é lotado demais, nem morador nem os turistas conseguem usufruir, conseguem ter prazer naquela experiência. Então fica uma experiência desagradável, que as pessoas vão criar uma antipatia, um antagonismo, né? Mas pode falar, Norma. No Museu da Manhã, especificamente, eu já fui, basta mostrar, eu tive desconto porque eu mostrei minha identidade e eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. E não tem um dia específico, é qualquer dia. Entendi. Mas deve ter dia específico para escolas, né? Deve ter dia para você privilegiar como que
aquelas crianças e, né, os professores e as pessoas que moram, aí tem gratuidade, né? Porque no seu caso foi redução, né? Redução do Metade, ingresso. paguei metade, como se fosse estudante. Isso, né? Mas, assim, as escolas, eu não sei se tem um dia específico, mas eles agendam as visitas, e são gratuitas. Então tem que ter formas, Thaís, tem que ter formas de você beneficiar a população local, né? Seja com isenção da taxa ou redução do valor do ingresso, né? Ou dias específicos, inclusive para não concorrer com os turistas, né? Na época de férias, por exemplo, que tem na alta temporada, você não deve concorrer com os turistas, porque senão você cria um ambiente, uma experiência muito ruim para os turistas e para os moradores, né? Então, esse planejamento é fundamental, né? Esse planejamento para você deixar ao longo do ano, né? Numa baixa temporada, você beneficia a população, incentiva a população a visitar, incentiva as escolas a visitarem, né? E naqueles períodos, naquela janela de sazonalidade, né? Na alta temporada, você privilegia, né, os turistas. Né? Tem que ter um planejamento para isso. Aqui nós temos o exemplo de Inhotim, que normalmente tem um dia da semana que a entrada é gratuita. É gratuito, eu acho que era quarta-feira. Eu acho que é quarta-feira. Depende, cada ano eles colocam um dia da semana. Porque, inclusive, o ingresso em Inhotim é caro, assim, Inhotim implica num custo alto, né? O deslocamento é longe, né? A alimentação, o ingresso é alto. Eu não lembro o valor do ingresso, é R$30, ou seja, não é um preço acessível, né? Não é um valor acessível, né? Por pessoa, né? Imagina, vai uma família de 5 pessoas, paga R$150, né? O espaço é grande e às vezes a pessoa com mais dificuldade de locomoção acaba tendo que contratar aquele transporte, que é lá o carrinho de golfe. Pagar por aquele deslocamento, que é caro também, né? Então, Inhotim tem um dia gratuito, né? E deve ter convênio também com as escolas, né? Escolas da cidade, né? De Brumadinho. Mas essa ausência de regulação, Thaís, é um tema fundamental para o turismo, né? E é muito difícil, normalmente, o poder público, ele se afasta, né? Ele se ausenta e deixa o mercado se autorregular, né? Então, o poder público é muito omisso, né? Ele entende que o território e a economia local depende muito do turismo e deixa um ambiente de autorregulação. E esse ambiente de autorregulação, na maior parte, não funciona, né? Você tem saturação, você tem impacto ambiental, produção de resíduos, você tem conflito entre morador e turista, e o poder público lava as mãos, né? Ele não interfere, né? Então, e agora, então, que a gente está vendo um período de interrupção do fluxo turístico, né? Ou redução drástica, agora, então, quando a gente tiver uma retomada do fluxo turístico, né, para o litoral, os principais destinos do Brasil, aí que não vai ter política nenhuma de regulação, né? Porque a gente está regulado tem quase um ano, né, que o fluxo turístico é interrompido, né? Então, essa é uma área muito sensível, né? Muito sensível ao desemprego, muito sensível às pressões do setor econômico do turismo, né? As empresas aéreas, né, estão quase quebrando, né? No mundo inteiro elas estão tendo que buscar financiamento, né? Porque o impacto é muito grande, né? Na verdade, a cadeia econômica do turismo é muito complexa, muito extensa. Então você tem o poder público ela é muito sensível, ele é muito omisso em regular os impactos do turismo por isso, né? A gente pode fazer um intervalo agora. Vocês querem destacar fazer mais alguma discussão sobre algum tema do texto, da aula? Hein, gente? Que não, professor. A gente pode fazer um intervalo de 20 minutos? Pode. Então sim. tá bom. Então 9h20 a gente volta, ok? Beleza. Então até mais. Até.